Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Casa Judaica. E antes de iniciar esse vídeo, não se esqueça, pelo amor de Deus, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, apertar os sinos das notificações e compartilha. Vem interagir conosco, porque afinal, esta casa também é sua. Eu me chamo Enzo Neto e você está em mais um vídeo do canal Casa Judaica. Até já! Olá, olá, já estamos de volta! Não sai daí, fica até o final deste vídeo, me ajuda a estar aqui sempre trazendo a palavra de Deus para junto e interagirmos, amém? Vamos falar hoje sobre Gênesis capítulo de número 6, como diz em hebraico, Bereshit. Repita aí, Bereshit. Isso, você já está falando uma palavra em hebraica, princípio. Princípio, ai meu Deus. Princípio, começo, desculpa. Queridos, em Gênesis 6, a gente vai entender ali sobre a história de Noé, que é tão complexa, é uma história que entra de moda, sai de moda, no sentido de estudo, não que a Bíblia sai de moda, não é isso. É na ideia de debates, de especulações, por exemplo, quem que eram os filhos de Deus aqui em Gênesis 6 que se relacionava com os filhos dos homens, né? Quem que eram os gigantes, os Nefilim, né? Por exemplo, sobre o dilúvio foi ou não foi universal. Tudo isso e mais um pouco a gente vai compartilhando aqui rapidinho, tá? É um texto, é uma história, perdão, é uma história resumida, é um vídeo curto, né? Não é minha ideia trazer aqui algo grande para ficar aqui só cansando vocês, tá? Então, Gênesis 6, a gente vai entender sobre Noé, né? É o único homem que era justo. Primeiro ponto. Diz que a iniquidade do homem se multiplicava. Ponto. Agora, aqui a gente tenta outra coisa, que a Bíblia define o pecado em 3 classes. Você sabia disso? Você conhece alguém que fala, não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado e tal? Será que tudo é igual? Será que um assassino vai ser julgado naquele dia igual, da mesma maneira que uma pessoa que furtou, por exemplo, um aparelho telefônico? Será? Pois é, a Bíblia define 3 classes. Primeiro, o pecado ele é definido pelo primeiro pilar, pecado. E pecado, há antídoto, há remédio para ele. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O segundo pilar, que é o meio do pilar, a Bíblia define, eu até anotei aqui para não esquecer, a Bíblia chama ela de transgressão, né? E o livro do profeta Isaías diz que Cristo levou consigo todas as nossas transgressões na cruz do Calvário. Há antídoto para a transgressão. Há um terceiro pilar que é chamado de iniquidade. Por exemplo, o que Sodoma e Gomorra fez, né? A soberba é uma iniquidade. É o grau máximo do julgamento de Deus. É quando a ira do Eterno se acende. Então a iniquidade pode ser configurada diante das Escrituras como relação de pessoas do mesmo sexo, com animais, com parentes de grau primeiro, e essas coisas aí a Bíblia condena, e ainda além do que também a soberba é uma coisa muito séria. Ela se enquadra no grau da iniquidade, né? Então, é esses 3 graus, esses 3 níveis do pecado que a Bíblia nos fala. Então, existe sim pecadinho e pecadão, tá bom? Outro ponto é, por exemplo, os homens de Deus que a Bíblia fala, tá? Outros vão definir que esses homens de Deus, que fala, por exemplo, capítulo 6, primeiro, versículo 2 diz assim, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, esses filhos de Deus é definido como, por exemplo, os anjos caídos, né? O diabo, né? Agora só que chama filho de Deus, né? Diz que esses anjos caídos se relacionavam com as mulheres e elas tinham filhos, e esses filhos eram gigantes. Outros dizem que eram os anjos mesmo que desciam do céu e se relacionavam. Bem, no meu ponto de vista, eu entendo que não é anjos. Por quê? Porque em toda a história de Gênesis 6 vai dizer que casavam-se e davam-se em casamento. E anjo não casa, anjo não dá em casamento, né? Então quem que seria então, Enzo, se não é? Bem,
Quando você lê Gênesis, você vai ver que a mulher, quando peca, juntamente com o homem, Deus dá uma sentença. A sentença era esta, era simples. Por exemplo, acrescentarei a tua dores de parto. O que a gente entende diante das escrituras, na luz da palavra, é que esses filhos dos homens poderão ser os primeiros filhos de Adão e Eva ainda na pureza e na santidade. E que esses filhos dos homens seriam pós a queda de Adão, os filhos dele. Ah, mas a Bíblia nos diz que não tiveram filho no Éden. Bem, se você vai fazer matemática, você vai perceber que 0 por 0 não soma, né? Não tem sinal de mais ou de menos. Zero, é zero. Então, se multiplica, aumentarei, acrescentarei. Então, provavelmente Deus estava falando aí dos filhos que Adão e Eva tiveram antes da queda. Porque não tem lógica Deus criar o homem e a mulher. Deus deu a ordem ao animal para crescer e multiplicar. E por que o homem só multiplicou depois da queda, né? Perdão. Outro ponto interessante é que Noé constrói aqui no mandar de Deus. Deus olha para a terra e vê que aquela terra estava toda contaminada pela iniquidade. E Deus fala a Noa, né, ou Noé, que construísse uma arca de 120 metros de comprimento e 25 metros de largura e 15 metros de altura. E em cima do teto havia uma janela que era ligada até o céu. E Deus ele traz o dilúvio sobre toda a terra. Agora, se não vejamos, é que essa terra, na Bíblia, a expressão terra, quando você vê lá Gênesis 12, 11, você vai ver que Deus diz a Abraão, darei a ti toda esta terra. A expressão terra também não é só a ideia, não aparece na Bíblia só como a ideia do globo em si, mas também aparece como algo específico, um local específico, né? Deus fala a Abraão, darei a ti toda esta terra, toda a terra darei a ti. Então você vai ver que estava se referindo a um lugar específico. Por isso surge a ideia as discussões teológicas, né? Os diálogos de que possivelmente esse dilúvio tinha sido universal, globo, ou talvez em uma área específica, tá? Sobre isso aqui não quero tanto me aprofundar. Também há quem diga que Deus limitou a idade do homem no dilúvio, dizendo, olha, você só vai viver no máximo até 120. Bem, se você analisar, não era bem isso que Deus estava dizendo ao homem, né? Diz então a história que 6 e 3, por exemplo, olha o que diz, versículo 6. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Quando você vê isso aqui, você vê que há uma continuidade. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem. Deus fala que os homens estavam cometendo muita iniquidade. Na tradução rabínica no judaísmo, os sábios, e não sou eu, são os sábios que transliteraram, os sábios que são da descendência de grandes outros sábios das escrituras, interpretam isso como uma continuidade, porque há uma continuidade no versículo 3 até o versículo do 1 até o 3. Então, o que é então que queria dizer? Que um só ia só viver 120? Porque se isso for, Noé viveu mais de 900 anos. Metusalém. Depois Noé vem pessoas que viveram idades absurdas. Então será? Então Deus ele não cumpriu a sua promessa. Deus estava falando dos tempos de hoje. Bem, a gente tem que ter muito cuidado em analisar as escrituras. Porque o 2 diz, os filhos de Deus viram que os filhos dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, uma continuidade no verso 3, né? Disse a Noé. Os sábios vão interpretar, não sou eu, na ideia de que esses 120 anos seria mais ou menos ali um tempo, um espaço de tempo em que Deus deu ao homem a oportunidade de reconhecer o erro e tornar ao eterno, cumprindo a palavra e vivendo as escrituras, a Torá. Então, naquele exato momento, o que Deus estava proporcionando ao homem não era só simplesmente o limite de idade, mas Deus estava dando um tempo para que o homem pudesse se redimir. É tão sério esse negócio de tempo que Jesus disse, irei preparar um lugar. Né? Ele não disse, já vem, já vou levar vocês. Há um tempo preparado, e esse tempo foi preparado para que o homem entenda o seu erro, caia na sua própria consciência, como fez Jonas no ventre do grande peixe, caiu na sua própria consciência e entendeu seus erros e tornou ao caminho da perfeição. Esse é outro ponto interessante, muito interessante aqui em Gênesis 6. Né?
Aí depois de tudo isto começa a chover. E a família de Noé entrou dentro da arca 7 dias antes de cair a terra. É aqui o ponto principal para todos aqueles que creem no pré-tribulacionismo, né, que é antes da tribulação, né? Tem o pós-tribulacionismo e o pré, que crê que a igreja não vai passar pela tribulação pelo fato de Noé ter entrado na arca antes de cair o dilúvio, antes de vir todo o mal sobre a terra, né? Quando os passos do tempo que Deus limita acaba, vem o dilúvio. Então ele acaba entrando ali dentro da arca, não é mesmo? Então acredita-se que a igreja não vai passar por esse fator aqui, que é um crivo extraordinário nas escrituras. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e estou aqui te aguardando nos comentários. Tchau, tchau.